Olá, pessoal! Meu nome é Douglas Meira, sou acadêmico de medicina e este é o nosso espaço para aprender um pouco mais sobre o corpo humano de forma simples, clara e muito didática. Então, se você também é apaixonado por entender a ciência da vida, vem comigo. Na aula de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre a mitocôndria, o centro do metabolismo energético celular, visando entender um pouco mais sobre a sua estrutura e função. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações e bora pra aula. Bom, a mitocôndria é o centro do metabolismo energético. Mas o que é metabolismo? Por definição, podemos dizer que é o conjunto de processos bioquímicos que resultam na mudança de um composto para outro. E nesse caso, resultam na produção de energia. E a molécula universal de energia da célula é o ATP. E você tem que saber que sem energia, você não é capaz de fazer nada. E vale destacar que o ATP é a molécula de utilização, não a molécula de armazenamento de energia. Enfim, a mitocôndria, essa organela tão incrível, é então a usina energética da célula, responsável pela maior parte da produção de ATP. E para começarmos a conhecer um pouco mais dessa organela tão importante, irei utilizar um modelo gráfico dela, para entendermos sua composição estrutural. As primeiras estruturas sobre as quais nós iremos conversar são as membranas mitocondriais. As membranas elas estão dispostas desta maneira. Na região mais externa encontramos a membrana mitocondrial externa. Essa membrana separa as mitocôndrias do citoplasma e ela é predominantemente lisa, podendo se ligar fisicamente à membrana de outras organelas. Ela é bastante permeável a diferentes tipos de moléculas devido à presença de proteínas específicas que são voltagem dependentes, ou seja, que se abrem ou fecham em resposta a mudanças na voltagem elétrica dessa membrana. Essas proteínas elas formam canais nessa membrana e promovem a passagem então dessas moléculas. A outra membrana é a membrana mitocondrial interna. Essa membrana também é formada por fosfolipídios, como todas as membranas. Mas ela tem cerca de 75% da sua massa composta por proteínas, sendo, portanto, predominantemente proteica. E ao contrário da membrana mitocondrial externa, essa tem muita baixa permeabilidade a componentes celulares, principalmente devido à presença da cardiolipina, que é o fosfolipídio específico da membrana interna que impede até mesmo a passagem de íons muito pequenos, como o íon H+. As moléculas que passam por essa membrana o fazem através de proteínas transportadoras específicas. Além disso, é na membrana mitocondrial interna que ocorre o processo denominado fosforilação oxidativa, que é a etapa final do processo de produção de ATP, que começa lá no citoplasma, com a glicólise. Essa produção ela depende de uma enzima encontrada nessa membrana, que é chamada ATP sintase. Logo mais nós vamos falar sobre esse processo de forma resumida. A próxima região da mitocôndria é o espaço intermembranas, que é um espaço que existe entre a membrana mitocondrial externa e a interna. E apesar de ser muito pequeno em volume, ele tem um papel muito importante na regulação, sabe do quê? Da morte celular, pois ele contém várias proteínas ali que modulam esse processo, incluindo uma conhecida como citocromo C. A próxima estrutura são as cristas mitocondriais, que são invaginações da membrana mitocondrial interna, que aumentam a superfície de contato dessa membrana. Por serem constituídas de membrana mitocondrial interna, também possuem a enzima ATP sintase e participam do processo de fosforilação oxidativa. Temos ainda a matriz mitocondrial, que é a solução que preenche a câmara mitocondrial interna, um espaço delimitado pela membrana mitocondrial interna. Essa matriz é rica em enzimas, dentre elas as que metabolizam piruvato, aminoácidos e ácidos graxos, e também contém o DNA mitocondrial, que é circular, portanto não está muito bem representado aqui, e ribossomos. Bom,
Agora que já conhecemos a estrutura mitocondrial, vamos falar um pouco sobre como ela produz o ATP, de forma bem resumida através da quebra dos carboidratos. Para isso, vamos criar um trajeto na nossa cabeça. Quando você come aquele sanduíche maravilhoso, o amido do pão é quebrado em maltose, a maltose é quebrada em glicose e a glicose é absorvida lá no intestino. Ela então cai na sua corrente sanguínea. Essa glicose que estava passeando pelo sangue entra então para dentro da célula em resposta à ação de um hormônio chamado insulina. Lá dentro do citoplasma, uma sequência de enzimas promove a transformação da molécula de glicose até produzir duas moléculas de piruvato. E esse processo é denominado glicólise. Essas duas moléculas de piruvato, formadas a partir daquela glicose, são transportadas por meio das proteínas voltagem dependentes da membrana mitocondrial externa e de um transportador específico para piruvato da membrana mitocondrial interna do citoplasma até a região da matriz mitocondrial. Lá na matriz, cada piruvato sofre a ação da enzima piruvato desidrogenase. Lembrando que enzimas são proteínas que vão converter o piruvato em uma outra molécula chamada acetil-CoA. A acetil-CoA é então transformada durante o ciclo do ácido cítrico, que também é popularmente conhecido como ciclo de Krebs. No final deste ciclo, que na verdade não tem fim porque é um ciclo, são produzidas algumas moléculas carreadoras de elétrons, que são conhecidas como FAD e NAD. Pense nelas como moléculas que são capazes de receberem e doarem elétrons. Essas moléculas elas vão dar continuidade ao processo da síntese do ATP, seguindo para a etapa da fosforilação oxidativa, na qual ocorre a produção da maior quantidade de ATP. E essa etapa, como a gente já disse, ocorre lá na membrana mitocondrial interna, certo? O FAD e o NAD eles vão então doar os seus elétrons para um complexo proteico de cadeias de transporte de elétron que está situado lá na membrana mitocondrial interna. E esses elétrons, no final, vão se unir a moléculas de oxigênio e formar água. Essas reações elas vão produzir uma grande quantidade de energia química, que vai ser utilizada para transportar íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Como ocorre o transporte de muitos íons, a concentração desses íons lá no espaço intermembranas aumenta e eles vão ficar louquinhos para saírem dali. Só que o caminho preferencial para o retorno deles é por meio da ATP sintase. Vocês lembram dela? Quando os íons passam por ela, ela produz energia, que é utilizada para a produção de ATP. Células metabolicamente muito ativas, elas vão possuir um maior número de mitocôndrias que células com uma menor atividade. Por fim, vamos ver algumas curiosidades sobre essa organela tão incrível. O DNA mitocondrial, como eu disse antes, é circular. Ele codifica várias cadeias proteicas dos componentes do processo, por exemplo, da fosforilação oxidativa, além de codificar RNAs ribossômicos que são necessários para a produção dessas cadeias. Outra curiosidade é o fato de que as mitocôndrias do nosso corpo se originam daquelas provenientes do óvulo, sem participação das que procedem dos espermatozoides, portanto são de origem materna. E essa característica nos permite estudar o quê? As linhagens evolutivas maternas. Outra coisa incrível relacionada a essa organela é que ela tem a capacidade de se dividir em duas, por meio de um processo denominado fissão. O mais incrível disso é que esse processo é semelhante ao processo de divisão de uma bactéria. E essa é uma das características que indicam que as mitocôndrias possam ter se originado de um tipo de bactéria específico. Essa teoria ela foi popularizada por uma estudiosa chamada Lin, em 1981, e ela publicou isso em seu livro, que é esse livro aí. E ficou conhecida essa teoria como teoria endossimbiótica. Geralmente,
a fissão mitocondrial ela vai ocorrer em resposta a baixos níveis de ATP. Nessa eletromicografia, nós vamos conseguir observar o início do processo de fissão. Aqui, o meio do processo e aqui, o final do processo. Legal, né? Por fim, nesta última imagem, nós vamos conseguir ver a mitocôndria com todos os seus componentes, né? Temos ali o espaço intermembranas, a membrana externa, a membrana interna, a matriz mitocondrial preenchendo esse espaço que é delimitado pela membrana mitocondrial interna e a crista. Bom, então é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje, mesmo que rapidinha, possa ter sido útil para você de alguma forma. Como sempre, todas as referências bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar com seus amigos. O meu nome é Douglas e até a próxima aula.